Tá difícil? Tá difícil. Poxa, gente, tá difícil, né? A conexão não está contribuindo com a gente. O que que eu faço? Boa noite, Marcos. Boa noite, gente. Todo mundo de volta. Aí, voltamos. Voltamos. Olha, aquele comecinho vai perder, tá? Porque assim, quando a live é encerrada, ou eu jogo pro IGTV ou perde. Então perdemos. Então vamos começar novamente falando que hoje é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência no Idoso. E que a gente já falou aqui sobre a questão do Covid, que esse isolamento está causando um índice, é o índice de violência, Eric? Sim, Qual é o índice? é Qual é o índice? 80%. Então. E eu levantei a questão da violência, que não é só uma violência física, tem a violência emocional, verbal e muitas outras violências contra o idoso, né? Oi, Andréia, oi, Monique, Andréia, minha terapeuta querida, Andréia, a Monique, minha amiga de infância, né, Monique? Magali, minha personal Francisquinha Boneca. Fala, Eric. Pois é. A Vânia Alves, que eu não sei. Boa noite. Então, a gente estava Aumentou falando do 80%. banho. A gente estava falando do banho, que era uma coisa que você fala com firmeza para ela que ela vai tomar banho. Você não parte para agressão, Não, ou ela física, que ou me verbal, seja agride, como for. ela me agride e eu tenho que aceitar. Apanhar, ela é minha mãe, né? Mãe bate em filho. Ela é minha mãe, então assim, eu dou meus olés, né? Quando vem um tapão e eu cumpro o que tem que ser cumprido, né? Eu concluo o meu objetivo, que é o banho. Mas voltando à parte da violência contra o idoso, vamos falar dos tipos de violência que nós costumamos presenciar. Eu costumo ver, porque eu não sei se é porque eu cuido da minha mãe, então é como se fosse um radar, sabe? Quando eu vejo um idoso, eu presto atenção. E se ele estiver acompanhado do filho, do neto, aí que eu fico mais ligada ainda. E eu já presenciei várias vezes as pessoas, né, tratando mal o idoso. E eu me meto, né? Eu me meto, eu falo, chamo de ignorante, que não pode falar assim. E às vezes o idoso fica ressentido, porque ele está acostumado com aquilo, né? Então é o filho dele, ele Sim, acha que tem direito. Quantos avós e pais são extorquidos pelos filhos e netos e não conseguem reagir porque são filhos. E aí, quem presencia isso tem que denunciar. Pois é, tem que denunciar. É muito chato. Eu não sei, é uma situação delicada, porque eu não sei quando, por exemplo, se quem está presenciando o abuso for um neto, um filho, e aí, gente, é uma situação delicada. Mas tem que ameaçar a pessoa que está abusando, fazendo, dizendo que vai denunciar. Alguma coisa tem que ser feita. Não pode ficar. sim. É como a Rosilene está falando da ausência, né? Como uma violência. Claro que é uma violência psicológica, não Sim, é? sim, sim. Olha, Aliás, fala, pode falar. conclui. Pode concluir. O suicídio também tem aumentado muito por conta disso. Porque Você viu primeiro a o depressão. Flávio Migliaccio? Que Então, triste. exatamente. Ele suicidou, ele enxergou a triste situação do idoso, né? Sim.
Eu estava lendo, quando a gente falou que ia fazer essa live, eu comecei a pesquisar e chegou numa matéria que, nessa questão do Covid, que os hospitais podem dar preferência a um jovem, né, para usar o respirador, a gente tem que ir na polícia se isso acontecer, porque a preferência é do idoso, não é do jovem. A preferência é do idoso. Se isso acontecer, tem que ir na polícia. Como eu estava falando antes, no nosso sistema, né? O sistema é como se o idoso não valesse nada. Então, não é mais ou menos assim que funciona o sistema? É verdade, sim, sim. Ele não vota, ele não faz nada. Por que que vai dar o respirador para ele? Por isso que nós temos frente a favor da criança, da mulher que apanha, ou não sei o quê, mas o idoso não tem voz nenhuma. Ele não faz a roda girar. Quem não faz a roda girar, eles botam para fora. Fácil assim, não é? É verdade. Mas tem também a violência que você está falando dos casos que você vê. Eu me lembrei de um caso que você disse, que era um senhor e uma senhora. Se eu não me Sim, engano, o senhor estava meio bravo com a senhora, não é isso, mais ou menos? é. É importante quando o casalzinho de idoso mora sozinho e tem um dos dois que é um pouco mais vulnerável, ou mais É. debilitado. Eu presenciei dois casos muito tristes, né? No caso, esse casal, os dois eram idosos e eles estavam discutindo e ele gritava muito com ela e ela chorava muito, mas ele também era idoso. Então, eu fui até lá e pedi se eu podia ajudar, levá-los em casa, porque eu queria ver se não tinha uma pessoa mais jovem que cuidasse deles, né? Porque olha, eu falei isso na live que eu fiz com a doutora Mariana. Idoso não cuida de idoso, gente. Não existe isso. Meus pais, os dois têm 85, 90 anos e um cuida do outro. Não pode. Idoso não tem condição de cuidar de idoso. Então, se um deles tiver demência, piorou, porque o outro, por mais calmo que ele seja, ele não tem estrutura física e emocional para cuidar do cônjuge demente. Não tem condição. É muito difícil, é muito complicado. E principalmente, falando em complicado, a Cláudia não tem só uma idosa, né? Tem uma idosa com Alzheimer, que é bem mais complicado, Complicado, é bem mais porque ela diz complicado. coisas que, de repente, se você tiver com o negócio meio, sei lá, tá muito bravo o negócio durante o dia, você não aguenta. Porque é um ser humano, não adianta, mas o negócio é o controle sempre. É. Não, e não é só o controle, me fugiu a palavra. É a consciência. Você não, você sabe que não pode se descontrolar com o idoso, que é com uma pessoa doente, com o idoso não tem como. É como você maltratar um bebê, né? Pegar um bebezinho e maltratar é crime, é crime. Mas voltando lá à questão da extorsão, né? Que os filhos ou os netos usam o dinheiro do idoso, pegam o cartão. Aqui tem uma pessoa falando, conheço uma pessoa que roubou a mãe por muitos anos, fez diversos empréstimos. Eu conheço isso muito, eu vejo isso, muita gente me contando isso no reservado do canal, que um dos filhos pega o cartão da mãe, faz empréstimo, usa o dinheiro e a mãe fica pagando aquela prestação, entendeu? Fica numa situação vulnerável, sem dinheiro, porque o filho está abusando. Gente, isso tem que denunciar, isso tem que acabar. É crime, sabe? É muito, muito complicado, muito complicado. E dentro disso, outro abuso também que você disse há um tempo atrás, que realmente acontece, é a pessoa querer ficar com o idoso para ficar com o salário dele, mas não coloca o idoso no abrigo. É, Mas não tem condições, não tem condições assim de controle, de sanidade, de entender que aquele idoso precisa de certas coisas que a pessoa não pode dar. é verdade. Estão perguntando aqui pela Francisquinha, ela foi dormir. Hoje ela foi para a cama mais cedo. Engraçado, É, hoje eu não vi nenhum lugar falando sobre esse dia. não, também não vi, eu não vi, eu tive que pesquisar para ver, porque ninguém comentou, ninguém comentou. Se eu não me engano,
o número contra, se eu não me engano, era esse número, é 100 para denúncia de quem cometa alguma violência ao idoso, se eu não me Ó, engano. Repolísio está falando aqui que se a pessoa não tiver como denunciar direto, né, pode fazer uma denúncia anônima. Realmente, tem que fazer. E assim, a gente tem que parar de não querer se meter, sabe? Porque a gente está sendo omisso, sabe? Ah, eu não vou me meter nisso porque é filha dela, ela permite porque ela é vulnerável, sabe? Ela não quer se dispor com a filha, mas tem que se meter, sim, tem que se meter, Eu sabe? acredito que o Aqui no número meu seja prédio, 100. Só estou é perguntando, 100. respondendo para vocês. Então, aqui no meu prédio tinha uma senhorinha que vivia sozinha, 95 anos. E os filhos moravam por aqui, né? Mas ela vivia sozinha. Ela deixava a porta do apartamento aberta, porque ela tinha medo de cair e se machucar. E ninguém vê. Quer dizer, ela Na verdade, agora, os filhos levaram, né? Agora não está mais, mas complicado, não pode ficar sozinha. o medo que a gente tem é, por exemplo, a gente denuncia, mas qual é a solução? Então, olha, eu não sei realmente. Tem o conselho tutelar que cuida da criança, mas deve ter algum conselho também que cuida do idoso, você sabe? Então, me parece que não tem. Efetivo não, pode ter por lei, mas a É, ser porque executado eu não. acho que a solução é tirar aquele idoso da responsabilidade dessa pessoa que está abusando. Só que tem um problema aí, é que ninguém quer ficar com o idoso, ninguém quer ficar. Né? Exatamente. Ninguém quer ficar. Só quer ficar se ele tiver dinheiro. Porque aí, e se tiver dinheiro, que sobre, né? Porque se for, por exemplo, que nem minha mãe ganha um salário, né? Se eu tivesse um monte de irmão, eu acho que não seria o caso, porque minha mãe educou bem, né? Talvez, não sei. Mas ninguém quer ficar com um idoso que ganha um salário mínimo, né? Porque mal dá para as despesas deles, né? Olha, o Mas Michel está dizendo que o militar pode ser cuidador, como é? Pode ser curador especial. É, tudo depende, né? Não sei. então, a curatela, alguém tem que pegar a curatela daquela pessoa, mas isso não Mas quem vai significa que querer? a pessoa que vai ser a curadora vai ser a pessoa que vai cuidar bem. Não Sim, significa, porque não. qualquer pessoa que tenha relação com o idoso, um filho, um sobrinho, ele pode pedir a curatela. O sobrinho, se ele não tiver filhos, né? Porque, gente, filho não é sinônimo de que vai cuidar bem. E vou falar uma coisa, às vezes todo mundo critica, né? Eu vou falar, bater nessa tecla de novo. As pessoas criticam e julgam aquele filho que bota o pai ou a mãe numa casa de repouso, no asilo, mas às vezes ele não tem condições de cuidar emocional, ele vai maltratar. Se é para maltratar, é melhor internar, entendeu? Porque tem gente que não tem, não tem. Não. Tem gente Por, ruim, tem gente sim. nervosa, tem gente bipolar, tem gente que tem borderline, que tem vários transtornos que não vai conseguir cuidar de um idoso com demência, porque não é fácil, não é fácil. E por Então, se incrível ele que não. pareça, a maior taxa de violência são nos lares. Nos lares, sem dúvida nenhuma. São nos lares, é em casa que ele é maltratado, né? Sim. Porque a gente tem uma visão meio distópica, né? Achando que não, que a maior parte da violência é no abrigo, mas não, é no lar mesmo, no dia a dia. Rosângela está perguntando assim, mas se você toma conta de um idoso, pai ou mãe ou sogros, não pode receber o salário e colocar na casa para que todos usem e tome conta? Não, não pode. O dinheiro do idoso é do idoso, não é da casa. O dinheiro da casa, quem tem que botar é o dono da casa, o pai, né? Ou, no caso, a pessoa da casa e não o idoso. O dinheiro do idoso não pode ser para sustentar, para pagar compra de mês, para comprar, pagar a escola de neto, não, não pode.
É, infelizmente muitas pessoas fazem isso. Repete o número que estão perguntando, o número Um para zero fazer zero 100, gente, 100. Para fazer denúncia. Ó, a Rosilene está dizendo que tem delegacia do idoso em Belo Horizonte. Eu não sei se aqui tem. Eu realmente, no Rio de Janeiro, eu não sei. Eu acho que E deve ser a realmente justiça. funciona, será? Né? Oi? Será que realmente funciona? Porque muita coisa no Brasil se tem, mas não funciona. É, a gente tem que Né? começar a ficar de olho, né? Pois é a tal da Lu, fiscalização. exatamente. A Lu está dizendo aqui que 98% das pessoas exploram o idoso. Porque, olha só, vamos falar de custo do idoso. Olha, um pacote de fralda custa R$ 20 e vem 8 fraldas. Você tem que trocar todos os dias, pelo menos, se ela não fizer muito, porque a minha mãe, ela vai no banheiro. Ela usa o banheiro, mas escapa. Então, é pelo menos 3 por dia. Olha, faz a conta. Um complemento nutricional custa R$ 100 a lata. R$ 100, aquele Nutrem, custa R$ 100 a lata. Ele tem que comer legume, verdura, fruta, ele tem que se vestir, ele tem que comprar remédio. A minha mãe usa o canabidiol. Muita gente fala assim: ah, o canabidiol é muito caro, eu não posso fazer esse tratamento. O caro foi no começo, porque eu tive que levá-la num médico, que a consulta foi R$ 700. Mas depois o canabidiol sai mais barato do que toda a medicação. Eu gastava quase R$ 1.000 de remédio com ela, porque esses remédios Sim. são caros, né? Então, no final das contas, o canabidiol está saindo mais barato, o tratamento com canabidiol, do que a medicina tradicional. Qualquer pessoa que tem em casa um idoso sabe que o remédio é muito caro. Passa o preço do Olha, canabidiol. a irmã Silvia está dizendo que tem a pastoral da criança que também acompanha o idoso. Pode ser. Isso aí também é uma coisa que a gente pode procurar ajuda na paróquia do bairro, né? Procurar ajuda. Tem uma seguidora que está com um problema sério com a sogra, porque ela não mora no estado da sogra, nem os filhos moram, e ela tá com demência e não quer sair de lá. E aí, gente? Como é que faz? Não quer ir para casa de Pois é. nenhum filho. E aí? Mora sozinha num estado que nem a mãe do Joá, ela morava sozinha, o Joá largou tudo, bancário, largou, trabalhava na Caixa Econômica e foi cuidar da mãe, porque a mãe estava sozinha. Ele morava em outro estado e foi. Ele disse, esse é um filho, né? Esse é um filho. Exatamente. Ana Aí, Laura nesse tá... caso, Oi. nesse caso, o filho, ele parou, ele não tem como se sustentar. Nesse caso, o filho, como faz? Ele vive junto com a mãe do dinheiro da mãe, tem que ser, né? Porque como é que faz? Ele cuida dela direto, dá banho, dá comida, faz tudo, 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 tudo. Agora, né, não é uma questão de colocar dentro da casa para pagar as contas da casa. Luz, é tudo, escola de neto e tudo aí não faz sentido mesmo. Então, mas às vezes, como está dizendo a Mari, se eu não me engano, esse negócio de pastoral, eu até entendo que eles acompanhem, mas às vezes eles precisam de um lar, né? Não só de um acompanhamento distante. Sabe o que devia acontecer, começar a acontecer, que eu já vi, é as pessoas adotarem um idoso. Eu já vi, tem uma menina que ela tem 2 casos que eu já vi na televisão de pessoa. Não, acho que tem mais. Teve um rapaz que adotou a vizinha do prédio, ele adotou a idosa. Teve uma outra menina que adotou uma idosa com problemas intelectuais, quer dizer, ela não tinha demência, ela tem retardo mental. Ela adotou, entendeu? E assim, a gente tem que começar a ver, essa prática tem que começar a ser usual, a adoção de um idoso, que eu acho que é a solução. Pois é, mas é muito difícil. Isso tem que vir da cultura, da educação.
da base, porque até as pessoas que estão na fila de adoção não querem criança, eles querem um nenê. Então é muito complicado isso. Peraí, deixa eu ver aqui quem foi que falou. Peraí. Tem uma menina aqui que eu não consegui voltar o recado dela, mas ela falou que ela saiu do trabalho e é só ela e a mãe, e A ela teve Rose. que. Acho que foi. Mas é diferente, entendeu? É diferente quando você e sua mãe, e você para o seu trabalho para cuidar da sua mãe, e você depende do dinheiro dela. Aí é outra coisa, é outra situação. O que eu digo que é abuso é o filho pegar o dinheiro da mãe e botar dentro de casa, entendeu? Para a casa inteira, quando tem várias pessoas que podem trabalhar, que podem produzir e ficam ali, né? Ou então quando o filho pega o dinheiro da mãe para fazer empréstimo e a mãe que paga, quer dizer, a pensão já é pequena e aí fica menor ainda porque tem que pagar o empréstimo. E tem como ele chama? É o Van Nunes, falando que a mãe não se lembra mais dele, e ele só é ele de filho. Não tem problema. Não tem problema. Fala que é Mas você amigo, se que é lembra dela, né? irmão. O importante é que você se lembra dela, e que você a ama e quer cuidar dela. A minha mãe, ela me chama pelo nome, mas ela não sabe a relação familiar que eu tenho com ela. Ela não sabe, não diz que eu sou filha dela. Aliás, ela diz que eu não sou. E daí, o problema maior é que a gente não tem uma frente no Brasil para isso. E está longe disso. Está muito longe. A gente, não estou falando contra, mas hoje a gente está falando sobre os idosos hoje, especialmente. Então é isso que a gente está falando. Por exemplo, tem uma frente muito grande falando sobre autismo, autista, barará, barará, mas não tem frente de idoso, de quem tem Alzheimer, não tem uma frente grande, não existe isso. São muitos pingos por aí, muitos projetos e não tem essa frente. Porque talvez, Cláudio, eu não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, tem um filho que é autista. Daí tem a mãe que vai lá, bate no peito, tem o pai, tem não sei o quê. Então são pessoas que estão dentro do sistema, dentro de uma criança que vai entrar no sistema ainda. Mas o idoso não. Ele não tem palavra nenhuma. Como assim? Não entendi a sua Ele, colocação. por exemplo, por ele mesmo, ele não tem como se defender. Primeiro, a criança também não tem autismo, não sei o quê, mas isso, como quando tem os pais, é completamente diferente de quando Então, tem quem os deveria filhos. defender o idoso, quem deveria não faz isso. Quem deveria cuidar desse idoso e defender os direitos dele são os filhos, os netos, né? Exato, mas é completamente diferente. Principalmente que nós estamos aqui graças a eles, né? Nós Mas temos quem tem consciência disso? hã? Nós Difícil temos alguém que ter ter consciência gratidão pelos disso. nossos pais, porque nós estamos aqui graças a eles. Muito complicado. É um debate que a gente está, porque assim, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente está levantando aqui questões, né? Nós estamos com quase, já tivemos com mais pessoas, tem 70 pessoas aqui, que são pessoas que têm que participar, começar, né, a levantar essa bandeira do idoso. Eu já faço isso há muito tempo. Já Sim. faço isso há muito tempo. Desde Ah, antes de quando a mamãe ainda não tinha Alzheimer, eu já era simpatizante com o idoso, né? Já tinha programas de ajudar os asilos, eu já participava disso, mesmo antes da minha mãe ter Alzheimer. Então, assim, hoje eu não tenho mais tempo disponível para fazer isso, mas é uma coisa que me importa, e eu vou lutar, né, para dar voz a esses idosos, principalmente os idosos com demência, né? Que a aí Ana não tem voz. fez uma pergunta que é o que nós estamos falando. Ela disse assim: o problema dos filhos que abandonam o emprego para cuidar dos pais, e se os pais morrerem, como fica a situação desse filho? Aí que a gente está falando, de não usar o dinheiro para próprio sustento.
Agora, Não, mas eu acho que ela está querendo dizer que ela parou a vida dela é, para cuidar dos pais, né? E depois o pai morre e ela tem que voltar para o mercado de trabalho. Sim, tem que voltar. Tem que não tem tentar como. voltar, porque não tem outro jeito. Se você não for idoso para alguém cuidar de você, você tem que voltar para o mercado de trabalho, arregaçar a manguinha e trabalhar, né? Porque É, ué. não tem outro jeito, né? Já não tem como eles Inclusive, vivos, imagine. inclusive, a hora que acaba o idoso morte, acaba o dinheiro, né? Porque é Claro. tudo, hoje em dia, é tudo interligado. Quando a minha sogra faleceu, eu, para ajudar meu marido com a burocracia, querendo ligar para os bancos para avisar, né? Ó, quando você dá entrada numa certidão de óbito, imediatamente aquela certidão é distribuída e o benefício é suspenso. Então, não existe mais a possibilidade de, né? Eu toda preocupada, mas aí eu fui no cartório, ela falou, não, fica tranquila, que é tudo interligado. Você, no mesmo momento, o benefício é suspenso. Então, não tem jeito. Você, né? Se você vivia do dinheiro dos seus pais, depois que eles morrerem, você vai ter que não, né, procurar o seu sustento. Sim. Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá um exemplo de violência contra o idoso que ele pode sofrer que não seja a agressão física, mas a verbal. Dê um exemplo. Grito, Por quê? grito. Ó, olha, o grito, a agressão verbal é falar coisas. Olha só, chamar de inútil, chamar a pessoa de inútil, chamar a pessoa de velha, dizer que ela não faz nada, ou xingar na hora que ela está com algum problema. Se, se sujou, fez xixi, fez cocô nas calças, aí vai o filho com raiva de ter que limpar aquilo, aí xinga a pessoa de porca, xinga a pessoa de demente, fala que fez de propósito. Isso é violência, isso é crime. É crime. Se alguém assistir, tem que denunciar. Tem que denunciar. Não pode fazer, não pode. Nem contra o idoso, nem contra a criança, nem contra ninguém. Entendeu? Uma pessoa vulnerável não tem condições de se defender. Então, essa é a agressão verbal, é xingar, ofender, humilhar, entendeu? É crime. Ignorar também, não é? É uma Ignorar outra, outro também. tipo de agressão. Isso aí já é uma agressão psicológica. Você Sim. ignorar, a pessoa tá ali, você finge que não tá, faz tudo. Olha, gente, tem coisa mais triste. Você recebe seus amigos, seus parentes na sua casa e o idoso está ali sentado, ninguém dá a mínima para ele, ele não participa das conversas, não participa de nada. Sim. Tem gente É que um deixa no tipo de quarto. agressão. Não, às vezes o quarto é nos fundos da casa. Sim. Tem vergonha, porque o idoso vai falar bobagem, porque ele não sabe mais comer, ele derrama comida, tem vergonha, sabe? Então isso também é uma agressão. Muita gente acha que eu cuido da minha mãe, dar comida, dar banho e dar remédio. Estou cuidando. Cuidar é muito mais do que Sim. isso. É muito Essa amplo. consciência é tipo uma consciência de cuidar de um animal, né? É, pois é, Que né? já para o animal é muito mais que isso. Pois é, essa madrugada, tá a minha gata Gisele miando 4 horas da manhã. Eu durmo com ar-condicionado, porque eu sou calorenta, e tá a porta fechada, e a gata miando, 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 miando. Meu marido levantou, abriu a porta, ela subiu na cama, deitou entre a gente e dormiu até de manhã. Quer dizer, eu Pois vou é. deixar o bichinho miando? Poxa, que maldade! Eu quero ter. Eu amo os animais, eu tenho gatos, eu amo os gatos, entendeu? Então eu cuido. Cuidar é isso, é dar amor, é proteger, né? É É isso, ter noção das consequências, né? exatamente. Não ser inconsequente. Mas é isso. Eu acho que nós falamos sobre tudo. Alguém tem alguma dúvida aí sobre violência? É algum outro tipo de violência que não foi citada aqui?
E eu só faço um comentário que as pessoas acham que o velho de amanhã, o idoso de amanhã, o velho de amanhã, como quiserem chamar, porque tem gente que, enfim, vai ser melhor, vai conseguir com novos remédios, vai não sei o quê, mas pelo contrário, vai ser um idoso totalmente pior porque é sedentário. Hoje nós somos muito sedentários. Talvez não, né? Tem uma geração aí que vai, é aquela geração fitness, que vai lá, tá cheio de músculo, mas não tá exercitando é a cabeça. Eu acho que o principal não é a cabeça. A gente tem que procurar fazer coisas que exercite a sua memória. Mas talvez a geração fitness, será que não seja só para postar na internet? Será que ela existe realmente? O quê? O quê? Será que essa geração fitness existe realmente? Não é só uma Existe. questão de postar, de Não, mostrar? não existe, Não? existe. Existe, já existe há muito tempo. Tem gente que tem a Ah, isso cultura, sim. É. né? Existe sim, existe sim. Só que é isso, né? O que que adianta você exercitar o corpo e não exercitar a mente, né? Aí fica A Gi complicado. fez uma pergunta interessante. Como diferenciar demência de Alzheimer? Então, Gi, isso é uma questão para a medicina, né? Existem vários tipos de demência. Tem demência por causa de diabetes, demência frontotemporal, demência, tem vários tipos de demência. Então, assim, para você identificar qual a demência, só o médico. Mas não muda nada no tratamento. No tratamento, não, no cuidado. O tratamento muda, deve mudar alguma coisa em relação à medicação. Mas no cuidado não muda nada, não. É demente. Dá o mesmo trabalho, vai dar o mesmo trabalho. Tudo que muda é só o grau, né? É. A violência. Olha, aí eu Como já é? nem falo mais. Abuso sexual contra. É verdade, a gente não citou isso, não. Né? É que é terrível, A né? Andrea falou aqui do abuso sexual, mas eu acho que aí já a pessoa já é maluca, né? Porque para alguém abusar sexualmente de um idosinho tem que ser muito frio. É um psicopata. Aí não, sabe, é um caso a ser estudado, lógico, e também, né, prender a pessoa, mas é uma violência, né? Um outro crime, né? Um outro crime E que acontece também, né? grave. Acontece, infelizmente Principalmente acontece. se o idoso sofre de Alzheimer, já pensou? Nossa, nem me fala, gente. Eu acho que se eu ver um negócio desse, vocês vão ver a manchete do jornal, a Cláudia virando assassina. Porque Mas se alguém fizer alguma violência contra minha mãe, eu mato. Eu mato, eu não admito. Gente, é assim, é uma coisa de. É uma revolta muito grande. Um dia eu vi também um casal na faixa de idade, nem era tão idoso assim. Devia ter uns 70, né? O casal. Com uhum. uma filha que devia ter uns 40. Estava no mercado. E essa moça gritava tanto com eles, e eu já tinha visto essa moça no shopping, né? Porque eu moro num bairro que a gente se esbarra. As mesmas pessoas se esbarram no shopping, no mercado. E aí eu fiquei olhando aquela menina. Eu estava no caixa já, sabe? Quando ela passou gritando com a mãe toda sem graça. Aí eu falei com a Caixa, eu falei, gente, que absurdo. Aí a Caixa falou, ih, você não viu nada, essa menina tá sempre aqui, grita muito com os pais. Aí quando ela passou por mim, eu falei, bruxa, eu não tinha o que fazer, eu tava com a minha mãe, né? Eu não podia fazer muita coisa, porque ela podia, né? E ela estava alterada, e eu passou por mim, eu sou a bruxa, como é que você fala assim com a sua mãe? Aí a mãe catucou ela, porque ela estava tão alterada que ela nem me olhou. Aí a mãe catucou ela, assim, ela me olhou e saiu reclamando. Muito ruim, muito ruim. Nossa, eu fico vermelha, eu fico com vontade de voar no pescoço da pessoa. É muito complicado ver Mas está violência, certo. assistir uma Principal... violência contra um Sim, idoso. principalmente nesse momento que todo mundo está se unindo por várias causas, é importante também se unir por essa causa. Saber que nós É, estamos unidos para isso também, não é? exatamente. É, exatamente. Eu fiz uma live há um tempo atrás sobre ageísmo.
Pouca gente sabe o que é ageísmo, né? Aliás, aqui muita gente não sabe, não sei se assistiu. Ageísmo, gente, é o preconceito contra o idoso. Então, assim, é uma coisa que ninguém conhece. A gente conhece homofóbico, racista, mas tem que ver outros tipos como é que fala? De preconceito, né? Tem muitos. Todos eles são abomináveis, todos eles. O racismo, Sim, né? Todos eles são abomináveis, mas sim. tem que ficar de olho também no preconceito contra o idoso. Essa história de Mas você falar percebe assim, que tudo tá contra o idoso velho para parece que não é fazer isso, comentado? não é comentado, não é comentado. E nem é criticado se alguém chegar e falar que tá velho para fazer isso. Tá velho o quê? Pois é. Não é? Isso é preconceito, tá velho. Chamar a pessoa de velha, velho, tem nada de velho. Oi, Selma. Gente, eu nem sei se ficou alguma pergunta sem resposta. Eu acho que Será? não. Ficou? Alguém ainda tem alguma dúvida? Não sei quanto tempo tem essa live, mas a gente tem que ficar ligado. Eu vou salvar aqui. Uhum. Nosso país tem uma cultura muito ruim contra o idoso. Você pode perceber que os melhores atores não têm mais papel para, né? Não tem mais, eles vão ficando de lado, porque não tem. E cadê? Não tem nas novelas, não tem papel. As famílias não têm idoso, toda família tem idoso. Então, nas novelas tinha que, né, ter um idoso. Toda novela tem que ter um idoso, as famílias têm idoso, né? Pois é. E a gama de grandes atores, artistas são idosos. Silvia Lopes, obrigada, Silvia. Ela está dando parabéns pelo nosso tema da live. Gente, ó, eu não sei quanto tempo alguém já. Se dá para ver aí quanto tempo tem a Eu live? acho que já faz uns 50 minutos. Então, eu tenho que encerrar a live, Uhum. porque senão eu não consigo salvar. O Sim. Instagram, se você não encerrar, eu vou encerrar, vou botar no IGTV, quem quiser assistir pode ir lá, e depois o Eric vai salvar e botar lá no canal dele, porque essa live era dele, eu que roubei. Imagina. Nesse período eu presenciei muito preconceito contra o idoso. Se tiver um idoso na rua com máscara, exatamente, Repolísio. Teve muita, virou meme o idoso na quarentena. Muito, muito feio o que aconteceu. Não pode ser assim. Virou muitos vídeos viralizando o idoso tentando fugir de casa. Tadinho, ele quer ir para a rua, Estereótipo, ele né? não entende. Então eu vou encerrar. Olha, isso Cláudia. mesmo, cata velho, isso mesmo. As pessoas acham engraçado a piada com idoso, né? Acham engraçado. Não tem graça. Não tem graça a piada com idoso, não tem graça a piada com negro, não tem graça a piada com loura. Não tem graça, não tem graça. Eu acho que a piada só é boa quando as duas partes acharem graça. Se alguém se sentir humilhado, não houve piada, houve humilhação, houve bullying. Então não tem graça, para de fazer isso, é feio, né? Bom, gente, vou encerrar. Beijo para vocês. Obrigada, Eric, por deixar eu fazer a sua live. Obrigado, eu. Ainda bem que a gente fez um jeito. Todo mundo lá no canal do Eric, Encontro de Ideias. O Eric gosta de filme antigo, ele fala muito de cinema, ele é cinéfilo, eu não sou, não. Ele fala um monte de filme que eu nem lembro que existiu, mas enfim, vamos lá, tá? Boa noite para todo Obrigado, gente. mundo. Obrigada, Graça, sempre presente nas minhas lives. Pessoal de Portugal, viu Francisquinha hoje tomando chocolate com a caneca de Lisboa? O Eric viu, né, Eric? Pois é, tudo chique. É tudo muito Né? Ela chique. é. Casaca Adidas, ela botei casaco Adidas, estava toda linda. Muito boa noite para todo mundo. Bye, bye. Boa noite, Cláudia. Até.